Olá pessoal, essa aqui é a Ana Luísa e esse é meu canal Brazilian Stories. Estou de volta e hoje, stay with me, I'm going to make a video about the most common questions about Brazilian Portuguese, but I hope to make with subtitles and I'm going to answer them right now, okay? Perguntas sobre o português do Brasil. So I hope to speak slow so everybody can understand me. Português, a primeira pergunta. O português se parece com o espanhol? O português se parece com o espanhol? Sim. O português se parece muito com o espanhol. Português e espanhol têm palavras muito próximas, muito parecidas. Por exemplo, escola, escuela, cidade, ciudad, palavra, palavras. Então, às vezes só vai mudar uma letra, um som, muda pouca coisa. Só que quem fala português e espanhol, às vezes as palavras são parecidas, mas o sentido é um pouco diferente. Então, quem tá aprendendo as duas línguas tem que prestar atenção com isso, que às vezes pode estar se enganando. Eu não falo quase nada de espanhol, mas isso confunde muito as pessoas. E então, assim, muitas vezes as pessoas vêm para o Brasil e pensam que podem falar espanhol e o brasileiro vai entender. Se você fala espanhol devagar, despacio, algumas pessoas entendem, mas muitas pessoas que falam espanhol começam a falar muito rápido e a gente não entende. Não entende. Então, se você falar, eu vou chegar no Brasil falando espanhol, cuidado, às vezes os brasileiros não entendem muito espanhol, ok? Outra pergunta, português... o português de Portugal se parece com o português do Brasil? Então, é a mesma língua. Para mim, né, quando eu tô estudando, quando eu tô vendo o português escrito, eu entendo 99%. Só algumas gírias eu não entendo. Mas o português de Portugal tem muito sotaque, né? Tem um sotaque, a pronúncia é muito diferente. E quando eu ouço, Ana não entende. Eu não entendo portugueses falando. É muito difícil para mim. Mas quem tá acostumado com o português de Portugal, ok. Porém, aqui no Brasil a gente não ouve muito português de Portugal. É sobre sotaque. Então, sotaque no Brasil. Então, no Brasil tem muitos sotaques diferentes, né? Por exemplo, na cidade de São Paulo tem no mínimo 3 variações de português. Tem o português de classe média alta, tem o português da Moca, que é meio italiano, entre aspas, e tem o português da periferia, suburbs. Então, tem o sotaque aqui de São Paulo, que é da periferia. É uma variação. Então, o Brasil tem muitos sotaque. Tem sotaque por região, por cidade, enfim, muitas variações. Qual sotaque você deve aprender? Então, os sotaques mais comuns na mídia, na televisão, é o sotaque do Rio de Janeiro e o sotaque de São Paulo. São onde você tem mais televisão, jornal, então são as regiões que você vai encontrar
mais falantes na televisão, mas nada te impede de aprender um sotaque de outro estado, do Nordeste, do Sul. Isso é uma escolha de cada um. E a variação desses sotaques muitas vezes são a forma como a gente pronuncia o R, né? Por exemplo, quem é de São Paulo, capital, vai falar o R assim, porta. Quem é do interior vai falar assim, porta. Quem é de outros estados vai falar porta. E assim por diante. E o S também varia muito. Vai variar também, algumas regiões falam o uso do tu, outras não. E muitas expressões e gírias. Cada região tem expressões, palavras diferentes. Mas a gente entende, eu consigo entender o brasileiro do país inteiro. O brasileiro se entende. Se falando, a gente se entende. Não é um sotaque que eu não consigo entender uma pessoa de uma região. Tirando do Ceará, que é muito difícil, eu não entendo. Brincadeira. Cearenses, é difícil. Eles falam rápido, mas enfim, brincadeira. O português é difícil? Então, o português não é uma língua difícil, né? Depende. Se você fala espanhol, francês, italiano, não é difícil, porque é uma língua que tem gêneros, né? Feminino, masculino, tem conjugação. E acontece que, por exemplo, uma palavra que pode ser feminina no português pode ser masculina em francês ou em espanhol. Então precisa se estudar mesmo, tá? E para quem é falante de inglês, principalmente, existe muita dificuldade na pronúncia de alguns sons, que são os sons nasais, né? Por exemplo, a palavra não, ou mãe, pão, bombom. Ou seja, são palavras que você vai ter o símbolo tio ou a sílaba termina em M ou termina em N. Esse som, ele é muito difícil para os falantes de inglês falarem, principalmente, porque é um som que você faz junto com o nariz, é nasal. Então, esses sons são mais difíceis. Outra diferença importante no português é que temos dois verbos, to be, né? Que é o ser e o estar. Enquanto que o verbo ser vai se tratar de uma questão da minha essência, o verbo estar vai falar de coisas que são impermanentes, são que não duram muito tempo, né? Então, essas são algumas diferenças entre as línguas. E se vocês tiverem mais perguntas sobre o português do Brasil, o português é uma língua falada em alguns lugares do mundo. Na internet existem muitos falantes de português, porque o brasileiro ele é muito presente nas redes sociais, produzimos muito conteúdo online, somos viciados em internet. E a cultura brasileira é uma cultura muito grande, muito grande. Com a produção de música, produção de cinema, de filme, de novela, produção de memes, de muito conteúdo digital, produção de novela. Então, o Brasil é um país com uma cultura muito interessante, temos muitas festas típicas. Esse mês nós temos a festa junina, que é uma festa muito legal, muito bacana. E é um país de uma cultura muito interessante, que não é conhecida no mundo inteiro. As pessoas no mundo só conhecem o carnaval e o futebol, e a gente é muito mais do que carnaval e futebol. A gente é um país muito
musical, é um país que se expressa de forma com dança, com música, com sonoridade. É um país que tem muitas festas populares e que a cultura é muito da oralidade, que significa que existem muitos grupos culturais que não se registra tanto essa cultura de forma em livros, escritas. Existe muito uma cultura popular que você só vai conhecer se você vier para o Brasil e fazer amizade com um brasileiro. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a se interessar mais pelo português do Brasil, pela cultura brasileira. Se você quiser fazer aula de português, podem me deixar uma mensagem aqui nos comentários e eu vou ficar muito feliz de ensinar mais sobre o Brasil e sobre a cultura do Brasil. E é isso, gente. Beijos. Tchau, tchau.